No Convite para Pensar, a professora Cláudia Pellegrini explicou o que significa o estranhamento observado na obra do alemão, considerado um dos principais pensadores fundamentais do século XX. Em tese, é aquilo que todos nós sentimos, né? Aquilo que, na verdade, segundo Heidegger, nos define por oposição aos animais, por exemplo. O que é característico do homem, a diferença do animal, é justamente que ele não está completamente à vontade em casa, na natureza, né? Segundo Cláudia, o poema escrito é a segunda expressão do verdadeiro poema, que é a existência humana. Na tentativa de explicar esse verso do poeta alemão Hölderlin, que diz que o homem habita poeticamente. O que ele quer dizer com isso não é que todos os homens são poetas, no sentido que nem todos os homens, como a gente dizia antes, nem todos os homens vão querer fazer poesia, nem todos os homens vão conseguir fazer versos ou querer fazer versos, mas a estrutura do existir humano, segundo ele, é poética. E poética, nesse caso, quer dizer simplesmente o contrário daquilo que é apenas feito pelo homem. Na parte da tarde, a poetisa Alice Santana encantou o público em um bate-papo descontraído sobre a sua obra. Ela falou a respeito da influência de Ana Cristina César, um dos principais ícones da geração mimeógrafo da década de 70. Comecei a escrever quando eu li Ana Cristina César pela primeira vez e acho que acontece isso com muita frequência, de uma pessoa ler um poeta ou, enfim, um escritor, ou ouvir uma música específica e aquilo dar o clique inicial, digamos assim. E Ana Cristina César foi a primeira coisa que eu li que me fez pensar que eu gostaria de escrever poesia também. Então a influência foi total. Alice explicou que situações muitas vezes consideradas insignificantes podem ser grandes fontes de inspiração. A poetisa também falou sobre a relação com o leitor e garantiu que não escreve tentando adivinhar quem vai ler. Eu não escrevo imaginando um público, até porque poesia não é como romance, que você espera uma venda enorme de livros. Eu acho que a poesia é feita no boca a boca e, enfim, acho que se você tiver um leitor que tenha realmente sentido ou, enfim, se você conseguir transmitir o que você quis para um leitor, já é o bastante. Então eu não fico imaginando como é que é a pessoa, se é jovem ou velha, se é homem ou mulher. Acho que é um grande enigma, assim. Se alguém gostar, já me deixa surpresa. Eu acho que ela contribuiu mostrando um pouco da poesia, tanto brasileira quanto a própria dela, né? Porque eu até já conhecia, mas não me familiarizava muito. E acabei gostando do assunto dela, tal, como ela fala. E ela não só ajudou com a literatura, como também na parte da escrita, tirando dúvidas, como ela também é mais jovem, como ela foi se encontrando no mundo da literatura. A importância da musicalidade para despertar o interesse pela leitura também foi abordada no evento. A música, ela auxilia muito no incentivo à leitura, porque as poesias, elas já têm uma musicalidade própria. Mesmo aquelas que não são com rima e métrica bem certinhas, mesmo as que são de verso livre, elas podem ser musicadas. E a música, ela ajuda a aproximar. Muitas vezes, uma criança ou até mesmo um adulto tem acesso a um poema através da música. Nós temos hoje até exemplos na música popular brasileira de poemas da Alice Ruiz que foram musicados pelo Arnaldo Antunes, por exemplo. Muitas vezes as pessoas nem sabem que aquilo era um poema e se tornou uma letra de canção, mas era. Então, talvez aquele poema não chegasse se não fosse através dessa música.